Bom, pessoal, e as relações ecológicas? Bem, o que são relações ecológicas? São interações que ocorrem entre seres da mesma espécie ou de espécies diferentes. Se forem seres da mesma espécie, a relação é intraespecífica. Se forem de espécies diferentes, a relação é interespecífica. Vou classificar ainda a relação como harmônica ou desarmônica. Relação harmônica é aquela que não traz prejuízo para nenhuma das partes. Então, harmônica, ninguém sofre prejuízo. Desarmônica, alguém é prejudicado. E eu represento com sinais matemáticos. Mais, quando alguém é beneficiado, menos quando alguém é prejudicado, e zero quando é indiferente. Ok? Então, eu vou ter diferentes relações. Mais, mais zero, mais menos, zero menos, menos menos. Zero, zero não existe porque não haveria relação. Ok? Então, sempre tem que ter pelo menos um mais ou um menos para que haja algum tipo de interação. Ok? Bem, a grande questão aqui é a seguinte. Quando eu falo que uma relação é mais ou mais menos, eu estou comparando quem com quem. Vamos pegar um exemplo? O leão e a zebra. Relação entre leão e zebra é uma relação tipicamente mais menos. Por quê? Para o leão foi bom, ele se alimentou. Para a zebra foi ruim, ela morreu. E nesse caso, pessoal, diferente lá da pirâmide, aqui eu não comparo o nível trófico, eu não comparo a população. Eu vou analisar cada indivíduo. Então eu vou comparar aquele leão que comeu e aquela zebra que foi comida. Beleza? Bem, essa relação é mais menos. Mais para o leão, menos para a zebra. Agora, por que eu falo que para o leão é mais e para a zebra é menos? Eu estou comparando quem com quem? O leão com a zebra? Não. Essa é uma análise equivocada. Então, na relação ecológica, eu comparo sempre o indivíduo com ele mesmo, caso aquela relação não existisse. Então, por exemplo, pensa o leão sem a zebra sem o leão. Ok? O leão com a zebra ganha em relação ao leão sem a zebra, porque ele conseguiu alimento. A zebra com o leão perde em relação à zebra sem o leão, porque ela morreu. Então, para a zebra, estar com o leão foi ruim em relação a estar sem o leão. Para o leão, estar com a zebra foi bom em relação a estar sem a zebra. Por isso que eu falo que a relação é mais para o leão e menos para a zebra. Você não pode comparar um com o outro, senão você vai acabar cometendo algum equívoco, ok? Então, sempre assim, eu comparo o indivíduo com ele mesmo, caso a relação não existisse, ok? Então, pois bem, olha só. As relações interespecíficas e harmônicas são quem? Então, interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Harmônicas, ninguém teve problema, ninguém perdeu nada. Então, vamos lá. Relações mais. Temos duas. Protocooperação e mutualismo. Protocooperação é uma relação mais não obrigatória. Então, eles podem viver separados. Quando estão juntos, ambos se beneficiam. Separados, vivem ainda assim, ok? Então, uma protocooperação. Mutualismo é uma relação mais obrigatória. Eles não vivem separados, eles só vivem juntos. Exemplo, então, de protocooperação, temos alguns. Olha lá, ó. O caranguejo eremita e a anêmona, o boi e o gavião carrapateiro, o jacaré e o pássaro palito. Então, eles têm uma relação de mútuo benefício, mas eles vivem separados. Agora, no mutualismo, não. Exemplo clássico, os líquens. Líquens são associações de algas com fungos, ou as micorrizas, que são os fungos que vivem com plantas. Essas espécies sempre são encontradas juntas, não vivem separadas. Então a relação é mais obrigatória, mutualismo, mais não obrigatória, protocooperação. Certo? Relações mais zero. Pois bem, as relações mais zero podem ser comensalismo, inquilinismo, lembrando que temos aqui uma versão chamada epifitismo, que é um tipo de inquilinismo, e a foresia, certo? Então, comensalismo, inquilinismo, epifitismo e foresia. Todas são relações mais zero, certo? Atualmente, ou modernamente, alguns autores dizem que qualquer relação mais zero deve ser chamada de comensalismo. Então, não estranhe se aparecer assim na prova. Então, mesmo que a relação envolva moradia ou habitação ou esconderijo, alguns chamam de comensalismo. Então, não confunda.
Comensalismo, pelo método tradicional, implica sempre, né, em uma espécie conseguir alimento sem prejudicar a outra. Exemplo clássico, o leão matou a presa, comeu a parte que lhe interessava, deixou a carcaça, as hienas vão lá e comem o restante. Bem, para o leão, indiferente. O leão com hiena, leão sem hiena, não muda nada. Agora, para hiena, hiena sem leão, hiena com leão, estar na relação com o leão é bom, porque ela conseguiu alimento. Então, uma relação 0 para o leão, mais para a hiena, certo? E como objeto e alimento, comensalismo. Agora, se a relação envolvesse moradia ou habitação, seria o inquilinismo, ou no caso de plantas, epifitismo, que é a situação, por exemplo, das bromélias e orquídeas, que estão sobre outras plantas, beneficiando-se por isso, porque conseguem obter luz, porque estão em pontos mais altos, mas não causam prejuízo para a planta, é indiferente, certo? E foresia quando a relação é de transporte, por exemplo, quando um animal pega carona com outro, ou quando há um transporte de uma semente sem que tenha havido o consumo de alimentos, não haveria uma troca. É o caso, por exemplo, do carrapicho, que gruda na pele do animal, no pelo do animal, é levado e depois é solto. Não houve prejuízo para o animal e para a planta foi interessante, certo? Então, esse seria um caso de foresia. Tranquilo? Bem, essas são as relações harmônicas. E desarmônicas? Temos algumas. Começando aqui pelo amensalismo, ou melhor, pelo amensalismo, que é a primeira que está aqui, que é uma relação 0-. Bem, por que é 0-? Porque para um é indiferente e para o outro é muito ruim. A relação de amensalismo típica é a maré vermelha. Então, maré vermelha ocorre quando algas liberam uma substância tóxica que causa a morte de peixes. Para as algas é indiferente. Estar com o peixe, sem o peixe, ela liberaria mesmo, faz parte do seu processo natural. Agora, para esses animais é a morte. Então, amensalismo ou antibiose é uma relação 0-. Bem, relações mais-menos, típica predação. Então, predação acontece quando? Quando um animal ou um ser mata o outro para obter dele o alimento. Ele tem que matar. O predador mata para comer. Ok? Então, relação entre, como eu falei, o leão e a zebra, qualquer predação. Toda vez que o animal come um outro animal, ou mesmo uma planta, sendo que ele mata a planta, ele fez um caso ali de predação, certo? Só que no caso da planta, nós chamamos de herbivoria. Ok? Então, a herbivoria é quando um animal se alimenta de uma planta. A herbivoria pode ter um cunho de predação ou de parasitismo. Predação, por exemplo, quando o animal come a semente. Na semente tem um ser vivo, tem um indivíduo que faltou crescer. Não teve tempo porque ele foi comido. Então, ali é uma herbivoria que tem um aspecto típico de predação. Agora, quando a lagarta come a folha da árvore, o que está ocorrendo ali é uma herbivoria que tem um aspecto, tem um jeito de parasitismo. E o que é parasitismo? É uma relação entre dois seres em que um parasita se alimenta do outro, hospedeiro, sem causar a morte desse outro. Então ele vive às custas dele, sem causar um prejuízo tão grave a ponto de matar. Eventualmente, por um acidente, o parasitismo pode levar à morte, mas isso não é estratégia interessante, certo? Tá. Os parasitas são classificados de diferentes maneiras. Por exemplo, endoparasitas vivem dentro do hospedeiro. Então, os vermes intestinais, por exemplo. Ectoparasitas, quando são externos. Por exemplo, mosquito, carrapato, que sugam sangue. Então, eles são ectoparasitas. No caso das plantas, tem uma outra modalidade. Bem, planta que parasita outra planta. Pode ser uma holoparasita ou uma hemiparasita. Ela vai ser uma holoparasita quando ela sugar a seiva elaborada da planta hospedeira. E aí o exemplo, cipó-chumbo. Então, cipó-chumbo tem uma raiz chamada de austório, raiz sugadora, perfura o tronco, perfura o caule, vai lá no floema e suga a seiva elaborada. Então, ela é uma holoparasita. Agora, hemiparasita é a planta que parasita outra planta, sugando dela a seiva bruta. Então, ela tem uma raiz, também chamada de austório, que perfura o caule, vai até o xilema e extrai a seiva bruta. Exemplo, a erva de passarinho. Então, erva de passarinho é um exemplo de
M-parasita se possui um exemplo de holoparasita. Relação mais, menos, porque o parasita se beneficia e o hospedeiro tem prejuízo. Tá? Seguindo, competição. A competição é uma relação menos-menos. Por quê? Aqui é importante você lembrar que você não pode comparar um com o outro. Porque pensa bem, se eu tenho dois seres competindo em busca de um objeto, aquele que conquista o objeto, em tese, tem benefício em relação ao outro. Então, se eu comparar um com o outro, eu diria que a relação é mais-menos, mas está errado. Por quê? Porque se eu comparar ele com ele mesmo, na presença e na ausência do outro, eu percebo que os dois tiveram prejuízo. Mesmo quem ganha a competição, se o outro não existisse, ele teria menos gasto energético, teria menos risco, então para ele seria mais interessante. Aproveitando, qual é a condição para que ocorra a competição, pessoal? A competição só vai acontecer quando os dois indivíduos ou as duas espécies tiverem o mesmo hábitat e o mesmo nicho. Então, só são competidores de fato quem vive no mesmo lugar e quer a mesma coisa. Então, para que ocorra a competição, é indispensável que as espécies tenham o mesmo hábitat, vivam no mesmo lugar, na mesma região, e tenham o mesmo nicho ecológico, ou seja, estejam em busca do mesmo objetivo. Senão, não há competição de fato. Beleza? Bem, e das relações intraespecíficas, temos competição também. Claro que seres da mesma espécie podem competir, e aqui entra um fator a mais, que é a competição sexual. Sociedade e colônia. Bem, sociedade e colônia são relações mais ou só mais, por quê? Porque elas são inevitáveis. Então, pode ver, tá só mais. Então, o que é uma sociedade? É quando eu tenho indivíduos que são fisicamente independentes, mas que têm uma dependência funcional. Por quê? Porque há uma divisão clara de tarefas, que é o que ocorre com os insetos sociais. Formiga, abelha, vespa, cupim. Então, cada um tem a sua função. Eles formam uma sociedade. Numa colônia, entretanto, os indivíduos são fisicamente dependentes. Então, lá na aula de invertebrados, de quinidários, eu falei sobre isso. A colônia de pólipos, por exemplo. Então, tem os pólipos que só se alimentam, os que só se reproduzem. Então, há uma divisão clara de tarefas e eles são fisicamente dependentes um do outro. Então, aí temos uma colônia. Bom, pessoal, uma situação que costuma aparecer é isso aqui. É o princípio da exclusão competitiva de Gauss. O que é isso? Olha só. Eu tenho aqui, então, duas espécies. Paramecium aurelia, Paramecium caudatum. Quando elas vivem separadas. Então, separadas, elas têm esse comportamento. Ok? Bem, quando elas passam a viver juntas, o que acontece? Paramecium aurelia tem esse comportamento e Paramecium caudatum tem esse comportamento. Então, percebe-se claramente que juntas não foi bom, pelo menos para uma, para Paramecium caudatum. Isso é nítido. Mas para Paramecium aurelia também não. Se você reparar, aqui ele chega a um pouco mais de 80 indivíduos, enquanto aqui ele chega no máximo a 80. Então, aqui a união dos dois foi ruim para ambos. Então, temos aqui uma relação de competição. Por que não pode ser de predação, por exemplo? Mas se fosse predação, como é que eles viviam antes? Separados. Quem comia o quê? Então, aqui não há uma relação de predação. A relação é de competição. E é uma competição tão intensa, tão acirrada, e o Paramecium aurelia é tão mais bem adaptado que ele exclui o outro pela competição. Ele vence a competição e não dá espaço para a outra população crescer. Então, isso aqui é o chamado princípio da exclusão competitiva de Gauss. Então, apareceram esses gráficos, está lá, Paramecium aurelia, Paramecium caudatum, não há o que pensar. É o princípio da exclusão competitiva de Gauss. Então, separados, juntos. Foi ruim para os dois, relação menos. E no caso, para Paramecium caudatum, foi muito pior, porque foi uma espécie que desapareceu em função da sua menor capacidade adaptativa. Ok? Bom, galera, populações é isso. Então é importante lembrar e decorar as relações ecológicas, lembrar o que é mimetismo batesiano, milleriano, aposematismo, coloração críptica ou
camuflagem e manter a atenção, manter o foco, manter o estudo e confie em mim. Vai dar certo, beleza? Um abraço.